Nesse vídeo você vai aprender esse marca-páginas, que também é um estojo, olha que legal. Então aqui, ó, tem um espaço para você colocar a caneta, e aqui eu coloquei uma lapiseira, porque já vem assim com a borracha dentro, né? E aí apenas com 2 itens de papelaria você consegue ter aí um estojo que você consegue escrever e fazer as suas anotações. A ideia aqui, ó, é que você use o elástico, então conforme você vai lendo o livro, você vai passando as páginas para dentro do elástico. E aí não corre o risco de você perder o marca-páginas. Então você vai lendo, ele vai estar sempre assim na capa. E aí conforme você vai lendo, você vai transferindo aqui as páginas para dentro do elástico. A vantagem do elástico também é que serve em vários tamanhos de livro, né? Então esse livro aqui é um pouco maior, então a gente consegue colocar aqui nesta outra capa. E aí fica assim, então você tem sempre à mão o marca-páginas aqui com o seu material básico para você fazer as suas anotações e estudar bastante, tá? Então se você já gostou desse vídeo, compartilha com as amigas, curta e se inscreva no canal, porque vem mais novidades por aí. Se você ativar o sininho, você inclusive vai receber notificações sempre que tiver um vídeo novo. Então bora para aula! Esses são os materiais que a gente vai usar. Então eu estou usando o fio amigurumi, aqui é o preto, 8008, 7564, pode ser o 7563 também, ou o 7650 que vai ficar bom. O 1289, que é o amarelo, e o 3131, que é o chiclete, tá? Vou usar a agulha 2,5. Vamos precisar de tesoura, agulha de tapeçaria para arrematar, agulha de costura, linha de costura branca, linha de costura cinza, e aqui um elástico, escolha um elástico forte, tá? O tamanho é 35 centímetros aproximadamente, vocês vão entender o porquê quando a gente for costurar. E para o fechamento, eu tô usando aqui um colchete de pressão número 7. Então, bora lá. A gente vai começar com o fio preto, então fiz aqui o anel mágico, vou colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico, então 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o anel mágico e a segunda carreira, a gente vai fazer 2 pontos e um aumento. Então, fiz o primeiro ponto aqui, então faço 1, 2 e um aumento. E repito isso, e lá no final da carreira, a gente tem que ter 8 pontos. Então, 1, 2 e um aumento. Agora, a gente já vai trocar de cor. Eu vou pegar aqui agora o begezinho, né, que é o porcelana que eu tô usando. E a gente vai começar o último ponto aqui, ó, com o preto e trocar para o bege, ó. Então, comecei o ponto com preto, termino o ponto com o bege. Vou fazer aqui, ó, para a troca de cor, um ponto baixíssimo, a troca de cor mais simples. E agora, vou fazer 3 pontos e um aumento por 2 vezes, para ficar com 10 pontos lá no final da carreira. Então, fiz 3 pontos, um aumento, repito, até chegar lá no final. Agora, na quarta carreira, a gente vai fazer 4 pontos e um aumento por 2 vezes, para ficar com 12 pontos, tá? Então, notem que a gente tá fazendo sempre 2 aumentos em cada carreira. Então, a gente tá aumentando de 2 em 2. Então, na carreira anterior eu fiquei com 10, agora eu vou ficar com 12 pontos. Na carreira 5, a gente vai fazer 5 pontos e um aumento por 2 vezes, e a gente fica com 14 pontos lá no final. Na carreira 6, são 6 pontos baixos e um aumento por 2 vezes, para a gente ficar com 16 pontos lá no final. Então, ó, 6 pontos e um aumento por 2 vezes, fica com 16 no final da carreira. Fazendo dessa forma, ó, fica como se fosse um cone, tá vendo? Ó, então, na sétima carreira, são 7 pontos baixos e um aumento por 2 vezes, para ficar com 18 pontos lá no final. Na oitava carreira, são 8 pontos e um aumento por 2 vezes, e a gente fica com 20 pontos aqui no final da carreira. Terminando a oitava carreira, a gente vai trocar de cor. Então, o último ponto aqui, ó, eu comecei com o 7564 e vou terminar o ponto com o 1289, que é o amarelo. E na próxima carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos. Então, 1, 2... Tô escondendo o fio já, tá vendo, ó? 3 e 4. No próximo ponto, eu faço um aumento. E vou repetir isso por 4 vezes no total aqui nessa carreira,
pra gente ficar com 24 pontos, tá? Então, aqui já vai fazer 4 aumentos. Então, 4 pontos o aumento por 4 vezes. No final, 24 pontos. Quando termina a carreira 9, fica assim, então a gente tá com a ponta do lápis pronta. E agora eu vou fazer até a carreira 35, então a gente vai aumentar este lápis, fazendo até a carreira 35, somente ponto sobre ponto, tá? Não precisa contar e também não precisa ficar colocando marcador, tá? É só fazer direto, sem se preocupar muito com as carreiras seguintes. Então, bora lá, até a carreira 35. Fiz até a carreira 35 com o amarelo e, ó, a minha troca de cor, ela está aqui, né? Então, se eu for seguindo aqui, ó, com o meu dedo, eu vou ver que ela termina aqui, tá? Só que o que eu vou fazer aqui agora, ó? Como eu tô fazendo um estojo, ele vai ficar assim, achatadinho, eu quero que a minha emenda fique aqui do lado. Então, o que eu vou fazer? Independente se terminou aqui a carreira, eu vou fazer pontos até chegar na lateral. Aqui, no meu caso, são 3 pontos. Talvez para você seja mais ou seja menos, dependendo da inclinação de ponto, tá? Então, vou fazer mais um pontinho aqui e vou trocar de cor. Eu vou usar agora o fio 8008, que é o pedreira. Então, ó, comecei o ponto com o amarelo, terminei aqui, ó, com o cinza. No próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo, a mesma troca que a gente fez lá embaixo, tá? Vou fazer 2 carreiras com o cinza, com a mesma quantidade de pontos, ou seja, 2 carreiras de 24 pontos cada. Terminadas as 2 carreiras aqui com o cinza, eu vou trocar para o rosa 31, e vou fazer 4 carreiras com o rosa, tá? Então, mesma coisa, eu vou trocar no mesmo lugar aqui, que é para a emenda ficar junto. Então, faço baixíssimo e agora 4 carreiras de 24 pontos cada carreira. Agora que eu fiz as 4 carreiras aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma correntinha, virar o trabalho e fazer 12 pontos. A gente vai trabalhar somente aqui, ó, na parte de trás, fazendo carreiras de vai e volta. A gente vai fazer 4 carreiras de vai e volta e cada carreira com 12 pontos. Então, fiz correntinha, virei o trabalho, faço 12 pontos. Quando termina os 12 pontos, faz uma correntinha, vira o trabalho e volta trabalhando aqui, ó, nesses pontos que a gente fez, 12 pontos também. Então, vamos fazer isso por 4 carreiras. Essa aqui é a segunda, falta essa e mais 2. Resolvi, ó, fazer mais uma carreira. Então, carreira de vai e volta são 5 e não são 4. Porque quando a gente fechar com alguma coisa dentro, né, com uma caneta ou lápis dentro, a gente consegue fechar melhor, tá? Então, são 5 carreiras de vai e volta. Agora é só cortar o fio e a gente vai arrematar. Vou soltar o meu fio só puxando aqui essa alcinha, coloco na agulha de tapeçaria. E agora eu vou esconder por algumas alcinhas aqui. Eu gosto de pegar algumas alcinhas. Aí dou um nozinho no fio, ó. E passo por mais algumas alcinhas e aí eu posso cortar este fio. Para fazer o fechamento do estojinho, a gente vai usar esse colchete de pressão. Esse daqui é o número 7 de 7 milímetros e ele é o seguinte, ó. Ele vem 2 partes, então, ó, tem uma parte aqui atrás, uma parte aqui na frente. Então, eu solto essas 2 partes e ele fecha através de pressão, tá vendo? Eu encaixo aqui e ele pressiona. Então, a gente vai costurar uma parte aqui na tampinha e a outra parte aqui na parte do corpo do estojo, tá? Então, a gente vai posicionar aqui uma das partes do colchete de pressão na abinha do estojo. E a gente vai costurar com linha e agulha de costura. Então, tô com uma linha cinza aqui, ó, que é a mesma cor do metal, né? E aí, ó, tem 4 buraquinhos, como se fosse um botão mesmo. E a gente vai costurar os 4 furinhos na parte da aba do estojo. Então, ó, passa algumas vezes em cada buraco, sugiro umas 3, 4 vezes é o suficiente. Passo pro próximo buraquinho e aí costuro os 4 aqui na parte de trás. Então, uma das partes aqui, ó, já está costurada. Agora é só posicionar aqui, ó, vou pôr bem na pontinha aqui, ó, para poder fazer o fechamento legal quando tiver com caneta, tá? E aí, mesma coisa, só costurar com agulha e linha de costura para ficar bem certinho aqui. Então, o importante aqui, ó, é centralizar, né? A gente não pode colocar a outra parte para cá ou para lá. Você vai centralizar bem aqui uma parte na outra e fazer a costura. Eu cortei aqui, ó, aproximadamente 35 centímetros de elástico. Escolha um elástico bom, tá? E esse tamanho de elástico a gente vai conseguir colocar num livro menor
ou também num livro maior, ó, porque justamente a ideia de colocar um elástico é essa, tá? Se você não tiver elástico, o que você pode fazer? Uma correntinha bem grande e aí dá um lacinho para amarrar o marcador de páginas no livro, tá? Então aqui, ó, eu já tô com a minha linha e agulha de costura, vou colocar aqui, bem pertinho da ponta, e vou costurar. Quantos mais pontinhos você der, mais firme vai ficar essa costura. Então, não economiza na hora de costurar, tá? Então, passa bastante vezes aí para durar bastante esse marca-páginas. Então, agora, costurinha simples. Um lado já tá costurado, agora é só costurar um aqui em cima, tá? Então, costurar em cima do rosa, do mesmo jeitinho que a gente costurou aqui. Então, depois de costuradinho, ficou assim, ó. Então, costurei aqui e aqui. Você pode, inclusive, esconder aqui passando fio ou fazendo uma tampinha para costurar, mas essa parte vai ficar para dentro, ninguém vai ver, tá? Então, fica assim e aí a gente já consegue colocar no livro aqui. E que a gente sempre esteja estudando, né, gente? É isso. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal que vem mais vídeo legal por aí. Até a próxima, gente!